diz respeito à concessão de férias coletivas. O empregador também, a critério dele, ele poderá notificar os empregados de que sairão em férias coletivas, e essa comunicação também deverá ser feita com antecedência de 48 horas. Nesse caso também há uma novidade, ou seja, a dispensa da notificação do Ministério da Economia, antigamente o Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho. Então não há necessidade de comunicar nem o Ministério da Economia e nem o sindicato representativo da categoria profissional. Então, são essas novidades trazidas com as férias coletivas, e também, no caso das férias coletivas, não vão ser aplicáveis o limite máximo de períodos anuais, que são 2, e o limite mínimo de dias corridos, que são 10. Então, esses limites também foram flexibilizados pela norma, pela medida provisória. Uma outra inovação trazida com a medida, visando a que o empregado trabalhe remotamente, trabalhe em casa, é que ela permite a antecipação de feriados não religiosos, federais, municipais, estaduais e distritais. Da mesma forma que das outras situações já mencionadas, como do teletrabalho, das férias individuais e das férias coletivas, os empregados deverão ser comunicados com 48 horas de antecedência e deverão ser expressamente indicados quais os feriados que vão ser aproveitados. Então, o empregador deve mencionar expressamente quais feriados que ele vai utilizar como forma de antecipação, para que o empregador deve comunicar, para que o empregado possa permanecer afastado do trabalho, possa permanecer em sua residência. A medida também diz que, havendo saldo de dias, os feriados poderão ser utilizados para compensação em banco de horas. A ressalva que existe é que os feriados religiosos deverão ser negociados entre as partes, empregado e empregador, ou seja, deverá haver a concordância do empregado na compensação de feriados religiosos, obviamente respeitando a religião de cada um, a crença de cada um. Por esse motivo que os feriados religiosos não são pura e simplesmente inseridos na modalidade ou na permissão em relação aos demais feriados. Essas as novidades no que diz respeito aos feriados. Outra coisa também, outra situação contemplada pela medida provisória é o regime especial de compensação de horas através do já conhecido banco de horas. Então, nessa forma de trabalho à distância, de compensação de horas, vai ter que ser estabelecido através de um acordo coletivo ou individual formal. Então, aqui a medida já prevê que seja feito ou através de um acordo coletivo, envolvendo, portanto, o sindicato da categoria profissional, ou simplesmente de um acordo individual entre as partes, empregado e empregador. Essa compensação de horas, ela tem um prazo máximo previsto de 18 meses, contados da data do encerramento do estado de calamidade pública. Então, a partir do momento que encerrou o estado de calamidade pública, o empregado terá 18 meses para compensar essas horas. Essa compensação, ela vai ser feita de forma, a compensação do período interrompido, ela vai ser feita de que forma? O empregado vai trabalhar, poderá prorrogar até 2 horas diárias a sua jornada de trabalho, desde que esta não ultrapasse 10 horas diárias. Então, se o empregado trabalha 8 horas por dia, ele poderá prorrogar por mais 2 horas, até que complete as 10 horas,
essas 2 horas seriam as horas de compensação daquelas horas que ele permaneceu afastado do trabalho por conta do estado de calamidade pública e desde que não ultrapasse o limite de 10 horas diárias. Havendo um saldo de horas, essa compensação poderá ser determinada pelo empregador sem a necessidade de acordo ou de convenção coletiva do trabalho. Então, é uma outra forma de flexibilizar também a relação de trabalho, de modo que essas horas sejam compensadas num período de até 18 meses posteriores ao retorno ao término do regime excepcional da pandemia, né? Obviamente que, havendo a rescisão do contrato de trabalho antes desse prazo, essas horas serão objeto de acerto rescisório. Muito bem. Outras medidas também previstas na medida provisória e que também vão causar muita polêmica, ou já estão causando muita polêmica, diz respeito à suspensão de exigências administrativas de segurança e de saúde do trabalho. Durante o período de calamidade, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, exceção feita ao exame médico demissional, aquele feito por ocasião da dispensa, salvo se o exame médico ocupacional mais recente tiver sido realizado há menos de 180 dias. Então, se o último exame médico ocupacional foi realizado há menos de 180 dias e houver a rescisão do contrato de trabalho, esse exame médico, que seria um exame médico não de natureza não demissional, ele passa a ser considerado exame médico demissional e tem validade, portanto, para efeito de rescisão do contrato. Isso daí não desobriga, essa medida não desobriga que os exames sejam feitos. Ele está postergando apenas o tempo de realização, porém a própria medida traz no seu corpo a determinação de que esses exames sejam realizados no prazo de 60 dias após o encerramento do estado de calamidade pública. Também durante o estado de calamidade pública fica suspensa a exigência de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos empregados, que também deverão ser realizados posteriormente em até 60 dias contados do encerramento do estado de calamidade pública. Outra novidade trazida com a medida diz respeito às comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAs. Essas CIPAs poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública, se elas estiverem em plena vigência, e, havendo processo eleitoral em curso, eles também ficam suspensos. O que seriam os processos eleitorais? O que se entende por processos eleitorais? Seriam os procedimentos relativos à escolha dos novos representantes da CIPA. Um cliente já me perguntou se, já tendo sido realizada a eleição, porém não tendo sido concluída ainda com a posse, se o processo eleitoral pode ficar suspenso. O meu entendimento é que não. Por quê? A norma fala em processo eleitoral. O processo eleitoral já foi realizado. Já foi feita a escolha dos representantes do empregador, a escolha dos representantes dos empregados, que o representante do empregador ele é nomeado, indicado pelo empregador. Então, se já foi feita a eleição e se já foi eleito o representante, o processo eleitoral ele foi concluído. Só não foram dados
dado andamento aos passos seguintes para a concretização desse processo eleitoral. Mas a escolha já foi feita. Então, a meu ver, não se pode falar nesse momento em suspensão desse processo eleitoral. Muito bem. Outra novidade que a medida que a medida provisória traz diz respeito à suspensão da exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia referente às competências março, abril e maio de 2020. Competência para pagamentos, respectivamente,